Essa cena foi de fato gravada como um plano sequência e para que ela fosse possível, tudo teve que ser coreografado nos mínimos detalhes. O ator mirim que interpreta o Eric quando criança teve que trocar de roupa bem rápido sempre que a câmera não estava focando nele e ela estava passando de cômodo em cômodo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Backstage, queridos apaixonados por séries. Eu sou o Felipe Salomão e antes da gente começar a falar sobre a nossa próxima série, eu vou fazer aquele nosso famoso momento biscoito em que eu peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho e deixarem aqui embaixo aquele like. Assim vocês ajudam muito na divulgação do canal. E hoje a gente vai falar sobre Cidade Invisível, a série brasileira da Netflix que dá uma repaginada nas lendas do folclore brasileiro, contando essas histórias de uma forma que a gente nunca viu antes. Na série, o detetive Eric da Delegacia Ambiental se envolve em uma investigação de assassinato depois de encontrar um boto cor-de-rosa morto em uma praia do Rio de Janeiro. Ele acaba descobrindo um mundo habitado por entidades míticas, geralmente invisíveis aos humanos. A série estreou em 5 de fevereiro com 7 episódios na Netflix e o sucesso de público foi tão grande que em 2 de março a plataforma já garantiu uma segunda temporada para a série, devidamente festejada pelo Marco Pigossi em um vídeo que ele fez para a Netflix. Cidade Invisível é baseada numa história desenvolvida pelos autores Rafael Dracon e Carolina Munhoz, que também são os produtores da série. Eles também são os autores e produtores de uma outra série da Netflix chamada O Escolhido, que já tem 2 temporadas disponíveis na plataforma. A série marca a estreia do Carlos Saldanha na direção de uma série live action na Netflix, ele que é bastante conhecido nos desenhos, inclusive sendo indicado a 2 Oscars, um pela animação O Touro Ferdinando e outro pelo curta A Aventura Perdida de Scratch. Ele também é o diretor da trilogia da Era do Gelo. Ele divide a direção com a Júlia Jordão, que já tinha dirigido a produção O Negócio da HBO. E apesar de Cidade Invisível retratar histórias do folclore que são bastante conhecidas, como o Saci, a Cuca e a Yara, tem um personagem folclórico ali que não é tão conhecido assim. Segundo a lenda do Corpo Seco, também chamado de Urundo, um menino foi expulso do céu e do inferno depois da sua morte. O corpo dele enterrado, a terra também não aceitou e expulsou o espírito desse menino. Esse espírito então fica vagando pela floresta, se apossando dos corpos que por ali passam. Esse é o segundo trabalho do Marcos Pigossi para Netflix, sendo que a primeira série em que ele foi o protagonista foi a Tidelands, uma série australiana. Ele começou a trabalhar com a plataforma desde que ele optou por não renovar um contrato de longo prazo com a Globo, finalizadas as gravações da novela Onde Nascem os Fortes de 2018. A ideia num primeiro momento do ator era estudar a atuação lá na Inglaterra, mas a Netflix já chamou ele para atuar em algumas das suas produções. Já a atriz Alessandra Negrini faz a estreia dela como uma protagonista da Netflix, interpretando a personagem Cuca. Ela diz que ela ficou super empolgada em participar de um projeto com identidade 100% brasileira. A avó e a mãe dela costumavam a contar as histórias do folclore brasileiro para ela quando ela era criança, então essa familiaridade com a história e também a possibilidade de trabalhar com o Carlos Saldanha influenciaram a atriz para aceitar participar do projeto. A atriz que interpreta a Yara, a Jéssica Cores, ela confessou que ela não sabia nadar e por isso ela ficou com bastante medo de perder o papel. Ela foi atrás de aulas de natação e, além disso, aulas de dança oriental para tornar os movimentos dela plasticamente mais bonitos. No final das contas, os produtores não poderiam achar alguma atriz mais preparada para esse papel. Durante as cenas em que a Yara nadava, a Jéssica contou com a ajuda de uma equipe de mergulhadores que ficava com ela num tanque de 25 metros de largura por 6 metros de profundidade. A atriz revelou que, por ter se matriculado nas aulas de natação no período do inverno, o frio dificultava muito o aprendizado. E para dificultar mais as coisas ainda, essas cenas foram feitas até o último dia de gravação da atriz. Uma outra cena bem complexa de ser gravada foi aquela em que a Cuca entra na cabeça do Eric. Essa cena foi de fato gravada como um plano sequência e para que ela fosse possível,
tudo teve que ser coreografado nos mínimos detalhes. O ator mirim que interpreta o Eric quando criança teve que trocar de roupa bem rápido sempre que a câmera não estava focando nele e ela estava passando de cômodo em cômodo. Além disso, a atriz Alessandra Negrini teve que estudar o movimento de câmera nos mínimos detalhes. No final dessa cena, a Cuca, a personagem dela, é jogada para trás e para isso foram utilizados efeitos especiais e também cordas. O Carlos Saldanha falou que a dublê nessa cena fez um trabalho impecável. As gravações de Cidade Invisível aconteceram nas cidades de Ubatuba, São Paulo e Rio de Janeiro, e como elas começaram em 2019 e terminaram no mesmo ano, elas não foram afetadas pela pandemia. No Rio de Janeiro, a gente pode ver os bairros de Santa Teresa, a Urca e os Arcos da Lapa, onde inclusive está o bar da Inês, a Cuca, na série. E como a segunda temporada já está garantida, os produtores querem terminar as gravações ainda esse ano. E apesar da Netflix não falar sobre os números da sua audiência, o site What's on Netflix revelou que na semana de 13 de fevereiro, Cidade Invisível foi a série mais vista no Brasil, além de estar no top 10 de países como Espanha, França e Nova Zelândia. Além disso, um outro site, o Flix Patrol, revelou que a série foi top 10 em 12 países pelo mundo nesse mesmo período. Pessoal, essas foram as histórias por trás das câmeras de Cidade Invisível, mas fiquem ligados que no próximo episódio eu volto com bastidores e curiosidades da série maravilhosa Twin Peaks. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem, comentem e eu encontro vocês no próximo episódio do Backstage. Um abraço!